Sábado, a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então amanhã, meus irmãos, nós estaremos estudando a lição da Escola Bíblica Dominical, Dons de Revelação. E para hoje, nesse sábado, pastor Linaldo Renovato nos traz esta reflexão, a revelação de Jesus Cristo, baseado aqui em Apocalipse 1:1. Então, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós vemos que como que Deus é glorioso, como que Deus, ele de fato ama os seus servos. E Deus se manifesta aos seus servos para trazer consolo, para trazer esperança, para trazer alegria, para trazer a edificação. Nós vemos que na revelação do Apocalipse, João, quando estava preso na ilha de Patmos por amor à palavra, o evangelho de Jesus, ele ali teve manifestações divinas, ele teve ali revelações de Deus. O céu se abriu para João e ele viu coisas tremendas e a ordem foi que ele escrevesse. A ordem foi para que ele relatasse tudo aquilo que ele viu, para revelar aos servos de Deus as coisas que brevemente hão de acontecer. Então nós, principalmente nós pentecostais, assembleianos, nós pertencemos à escola futurista, que ao nosso ver é a escola que mais explica biblicamente os acontecimentos futuros. Então sabemos que, biblicamente dizendo, falando, que os acontecimentos do Apocalipse, principalmente do capítulo 6 em diante, não está relatando algo que já aconteceu ou algo que está acontecendo no mundo odierno. Mas, de fato, aponta para aquilo que irá acontecer. Profecias que estão relatando coisas do futuro. Quando nós lemos o versículo 19, do capítulo 1, diz o seguinte: escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas coisas hão de acontecer. Então, essa revelação de Jesus ao apóstolo João está muito claro aqui no versículo de número 19. Escreve as coisas que tem visto. O que João viu? João viu aqui desde o versículo de número 4, a manifestação de Jesus a ele. Ele vai relatando de como Deus se apresentou a ele. No versículo de número 9, a revelação ali das igrejas, que Jesus caminhava no meio dos 7 candeeiros, que ele manifestou a João vivo, ressuscitado, de como ele estava no seu corpo glorioso. E quando Jesus aparece para João, ele diz: olha, escreve as coisas que você está vendo. Escreve as coisas que são. Quando ele diz as que são, é aquilo que nós vamos ver a partir do capítulo número 2, que Jesus vai relatar a João as coisas que estão acontecendo nas igrejas da Ásia. Aquilo que estava acontecendo naquele exato momento, naquele período, com as igrejas. E depois, e também o que depois dessas coisas hão de acontecer. Então aponta para o futuro. Aponta para algo que está mais adiante, mais à frente, ainda que vai realizar. Então, quando nós vemos essa revelação de Jesus, não é para botar medo em João. Não é para botar medo na igreja. A revelação de Jesus, como eu já disse no princípio, é para trazer consolo, é para trazer esperança,
é para trazer alegria aos servos dele, aos servos de Deus, aos servos de Jesus Cristo. Então, ao contrário de muitos, nós não devemos ler o Apocalipse e ficarmos temerosos, medrosos. Pelo contrário, temos que ler o Apocalipse e entender, primeiro, que Deus está no controle de todas as coisas. Que no final vai dar tudo certo. De que Deus vai julgar os ímpios, vai julgar o pecado, vai julgar a injustiça. Que Deus nos conduzirá a um estado eterno de glória, onde nós não mais sofreremos, não passaremos pela morte, por angústias, por sofrimentos. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E os juízos que estão descritos no capítulo 6 em diante de Apocalipse, onde nós temos ali os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus, não é um juízo para a igreja. Porque nós não cremos que a igreja passará pela grande tribulação. Mas por quê? O que nos faz diferente dos nossos irmãos do passado, da igreja primitiva, que alguns dizem que eram muito mais crentes do que nós, e Deus não os poupou de sofrimento. Mas porque aquela perseguição foi feita pelo Império Romano. Jesus já havia dito que os seus servos seriam perseguidos por amor ao Evangelho. Mas quando nós atentamos para Apocalipse capítulo 6 em diante, nós temos ali o juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre os ímpios. E aí, meu irmão, a igreja não participa disso. A igreja não entra na grande tribulação, porque ela será tomada. Deus a poupará. Porque quando o juízo é de Deus, o juízo não recai sobre os justos. Quando o juízo vem da parte de Deus, o juízo recai sobre os ímpios. Na própria salvação nós não pregamos assim? Que a condenação do inferno é para aqueles que não creem em Cristo. Mas a salvação é para aqueles que creram em Cristo, que se entregaram a Ele, foram fiéis a Ele até o fim. Então, isso é uma diferença muito grande. Quando são tragédias, catástrofes, aflições geradas na natureza, por homens maus, isso aí atinge tanto justos como ímpios. Mas quando é um juízo da parte de Deus, na maioria das vezes, nós vamos perceber que Deus sempre poupa os fiéis, que Deus sempre poupa os justos, que Deus sempre poupa os seus servos. Então a revelação de Jesus Cristo a João não é para nos amedrontar, mas pelo contrário, é para nos trazer o consolo, é para nos trazer a esperança daquilo que vai acontecer, para que hoje nós vivamos de uma forma vigilante, de uma forma santa, de uma forma que agrade a Deus. Então a revelação de Jesus Cristo para João, João viu coisas que ele havia visto ali recentemente. João relatou de coisas que estavam acontecendo e que aconteceriam no futuro breve, ali principalmente, por exemplo, com a igreja de Esmirna, que eles seriam tentados, provados, uma tentação de 10 dias, aponta para um futuro breve. Mas no capítulo 6, onde vai discorrer o grande juízo de Deus sobre a terra, nós vamos perceber que ali é um juízo de Deus. E como faz parte de um juízo de Deus, os santos, os crentes, os fiéis em Cristo serão poupados da grande tribulação. No caso, aqueles que serão perseguidos são aqueles que se converterão depois do arrebatamento da igreja. E aí nós sabemos, biblicamente, que o anticristo os perseguirá, por eles se oporem ao anticristo e estarem aliados a Cristo. Mas logo sabemos que eles irão para o paraíso, irão para a glória, e ali repousarão eternamente, descansarão de suas obras, porque não foram fiéis ao Cordeiro de Deus. Então, de uma forma ou de outra, nós temos o que no Apocalipse? Uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo. A revelação não é para nos amedrontar, mas é para nos trazer consolo, esperança e edificação. Então, cuidado com os profetas do caos.
Cuidado com as profecias aterrorizantes. Então, fique na expectativa de algo glorioso que vai se manifestar sobre a terra, e isso alcançará todos aqueles que são servos de Jesus. Se você é servo de Jesus, fique firme e vá até o fim. Se você ainda não serve a Cristo, eis a sua oportunidade. Hoje mesmo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele perdoe os seus pecados. Faça uma aliança com Cristo, tanto pela confissão pública, que é o batismo, mas não basta apenas se batizar. Tem que permanecer fiel em santificação, obedecendo os mandamentos do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.